Olá, meninos e meninas. Ontem encontrei um amigo e a gente falou um pouco sobre classificação dos bichos. Aí eu pensei em gravar esse vídeo. Você já percebeu que o golfinho e o tubarão parecem bastante parecidos, né? Olhando para eles. Mas também sabe, provavelmente, que um é um peixe, o outro é mamífero. Então, geneticamente não são muito próximos. E aí você pensa assim, ué, que estranho, né? Parecem bastante próximos, mas não são. Então, se a gente volta um pouco aqui, pode falar da antiguidade, por exemplo. O ser humano sempre, aliás, tentou classificar os bichos. O Aristóteles já dividia os animais em grupos básicos. Basicamente, ele tinha um grupo que chamava os que têm sangue e os que não têm sangue. Basicamente, peixes e os mamíferos, né, os grupos. E um erro clássico dele foi achar, por exemplo, que o golfinho e os peixes pertenciam ao mesmo grupo, né? Porque ele olhou, né, os golfinhos e as baleias e viu que, nossa, eles são adaptados para nadar em água e etc. Ele falou, é um tipo de peixe. Mas a gente sabe hoje que não é um peixe, é um mamífero, certo? Porque ele tem pulmões e ele amamenta, né, as suas crias. Então é um tipo de mamífero. Obviamente o Aristóteles não tinha toda a informação que a gente tem hoje, ele tentou fazer uma classificação, muita coisa ele acertou, outras ele não acertou. Depois vem o Linneu, que é sueco, né, da minha terra, criou aquele sistema que a gente usa até hoje, que chama binominal, que é gênero e espécie. Homo, gênero, sapiens, espécie. Organizou então os animais em classes e ordens e etc. E a classificação é baseada basicamente em o que você consegue ver. Então, osso, dente, órgãos, formas do corpo. Ele comparava então diferentes bichos e plantas e chegava numa conclusão de classificação. E ele pensou, bichos sempre foram assim, um elefante sempre foi um elefante, uma vaca sempre foi uma vaca. Ele não sabia que existia evolução. E acho que Lamarck já estava lá naquela época do Linneu, mas ele não dava muita credibilidade para Lamarck e tal. E ele pensou, Deus criou o mundo desse jeito e é desse jeito. E eu só estou aqui mostrando a classificação de Deus e tal. Falando em elefantes, muitos cientistas acreditavam que elefantes, rinocerontes e hipopótamos eram parentes próximos, porque ele parece um pouco, né? Se você olha, tem pele grossa. Então fala, e juntou eles num grupo chamado Pachydermes. Só que hoje, com DNA, a gente sabe que eles nem pertencem ao mesmo supergrupo. Tipo assim, eles são razoavelmente diferentes um do outro. Elefantes, por exemplo, pertencem à ordem Proboscidea. E rinocerontes, à ordem Perissodactyla. E hipopótamo, à ordem Artiodactyla. Acho que fala assim em português. E, na verdade, vaca e baleia é da mesma ordem, Artiodactyla. Mas vamos falar disso depois. De qualquer jeito, então, por muito tempo, então, você tentou classificar os bichos. No começo, então, a zoologia se baseava em comparar esqueletos, você olhava muito os dentes, você olhava os órgãos, e outras características, e próprio Linneu, outros morfologistas lá do século XVII, XVIII, XIX, XX, começou a organizar os mamíferos observando essas características visíveis, né, o que você vê, que não tinha acesso a nível molecular ainda. Isso é uma coisa muito mais recente. Então você, por exemplo, percebe uma coisa assim, na minha cabeça agora, que o ângulo inferior da mandíbula do roedor tem uma curva lateralizada. Ele abre, e você vê que alguns têm, outros não. Aí o pessoal classificava eles em duas categorias, basicamente. Hystrocognathus e Siriocognathus. E fala, um tem, o outro não tem, por exemplo. E isso funciona em muitos casos, maioria dos casos provavelmente, mas tem limitações, porque animais diferentes podiam evoluir formas parecidas, o que a gente chama de convergência evolutiva, que é golfinhos e tubarões, que é nosso exemplo, não são parentes, mas os dois têm um certo hidrodinâmico, um corpo hidrodinâmico para poder nadar rápido. Então eles parecem iguais, mas não são.
a evolução deles não seguiu o mesmo padrão, não seguiu o mesmo caminho exatamente. Então, se a gente volta lá um pouquinho, as 3 escolas do século XX, a gente tem a escola do gradismo, que tem um tipo de sistemática evolutiva. Os gradistas, então, não lembro, Simpson é um deles, não lembro outro nome, eles tentavam refletir não muito sobre o parentesco, mas o grau de evolução. Então, eles erraram no sentido que eles colocavam aves e répteis, por exemplo, em classes diferentes, porque consideravam que os aves eram mais avançados, tipo, eles voam, têm penas, não sei o que é. Só que isso cria um grupo artificial, parafilético, chama isso, já que os aves, na verdade, são descendentes diretos dos dinossauros. Basicamente, então, houve um erro em classificar os seres como mais ou menos avançados, porque se você pensa assim, o ser humano, por exemplo, a gente seria o topo dessa escala, o mais avançado. Muita gente pensa assim, mas na verdade não existe mais ou menos avançado na evolução. Todos os seres vivos, todos, passaram exatamente o mesmo tempo na Terra. O que existem são adaptações diferentes. Então, a gente, por exemplo, o ser humano, que seria o auge, né, da evolução, é muito avançado em certos aspectos, né? É muito inteligente, por exemplo, tem mãos super desenvolvidas, mas para viver embaixo de água, por exemplo, perdemos feio para uma porção de animais. Então, dependendo do ambiente, nós não somos muito avançados, né? Outros bichos ganham da gente. Então, depois tem outra escola que é da fenética, que é um tipo de taxonomia matemática, surgindo lá nos anos 60. E a ideia era medir, uma ideia muito interessante, eles mediram o máximo possível de características, dentes, ossos, etc., medidas do corpo, e calcular a semelhança geral. Então o resultado chamava fenogramas, tipo de árvore de similaridade, assim. Então se você mede só o formato do corpo, um golfinho fica muito próximo do tubarão, mais próximo do que uma vaca, porque a forma do nado é muito parecido. O problema, então, é que o fenética não distingue se a semelhança vem de um ancestral comum ou de uma convergência. Então, lembra, 2 bichos sob a mesma pressão evolutiva, como golfinhos e tubarões, os 2 são carnívoros, eles são aquáticos, precisam nadar rápido para catar os peixes, a comida deles. Então, provavelmente, 2 bichos desses vai ter características em comum, de hidrodinâmica, por exemplo, né? Mas isso não significa que eles têm um parentesco próximo. Eles só aparentam ter um parentesco. Porque, na verdade, a vaca que está lá, andando lá, pastando, e o golfinho tem um grau de parentesco muito mais próximo do que um golfinho e um tubarão, por exemplo. Então, os fenéticos erraram nisso, né, do relacionamento de parentesco, de grau de parentesco. Eles só via as semelhanças. Depois surge a escola cladística, que é o mais usado até hoje, que é o famoso Willy Hennig, lá nos anos 40, alguma coisa. Propôs também propôs então a escola cladística, e ele se baseia então em grupos de espécies apenas por características compartilhadas. E aqui entra uma regra fundamental. Os cladistas só aceitam grupos que chamam monofiléticos, ou seja, que inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes. Para entender isso, precisamos talvez distinguir 2 coisas. Você tem 2 coisas aqui. Você tem um caráter plesiomórfico, que é antigo, herdado de ancestrais mais distantes. Okay? A gente pode falar de caráter antigo. E tem um caráter que chama apomórfico, que é novo, que é derivado, que surgiu em um grupo específico, a gente pode chamar ele de derivado. Derivado antigo, que normalmente se usa quando se fala. Então, os cladistas, então, eles usam apenas as características derivados para definir parentesco. A escola fenética, lembra que a gente falou? Considera a soma de todas as semelhanças. Ele pega tudo que é semelhante e fala, nossa, esses 2 são muito semelhantes.
Mas eles não diferenciam o que é antigo do que é realmente uma novidade evolutiva. Então, vamos lá, exemplos. Coluna vertebral é um caráter antigo. Seria, então, plesiomorfia, né? Caráter antigo. Tem em todos os vertebrados, então não serve para dizer quem é mais próximo de quem. Porque o tubarão tem e o golfinho tem coluna vertebral. Os dois são vertebrados. Então não diz nada sobre o parentesco. Já ter três ossículos, aqueles três ossículos que tem no ouvido médio, é um caráter derivado. Sinapomorfia. Ele é exclusivo dos mamíferos. Todos os mamíferos possuem esse traço, vamos dizer, só os mamíferos que têm. Então, o que interessa para o cladista são os caracteres derivados. Então, vamos lá. Em golfinhos e tubarões, mesmo que tem várias características morfológicas para viverem no mar, então eles têm aquele corpo, né, que parece um peixe, os dois, você não consegue colocar o golfinho no grupo dos peixes, por causa das sinapomorfias, então. Como os ossículos do ouvido, por exemplo. Pulmões, em vez de brânquias, que chama, né? Aqueles brânquias que tem. E o fato de também amamentar os filhotes. Então, os ossículos, que é um bom exemplo, é uma inovação evolutiva exclusiva dos mamíferos. Só os mamíferos têm. Ele resulta de uma transformação de ossos da mandíbula, aqui o osso angular e outros ossos, que migram para dentro do ouvido e formam os ossículos. Só o mamífero que tem. Então, por causa desses três ossículos, a gente fica nos três ossículos, que o peixe não tem, o tubarão não tem, mas o golfinho tem, fica impossível juntar golfinhos e tubarões no mesmo clado. Porque essa separação se separa muito antes do surgimento dos primeiros mamíferos, entre o golfinho e o tubarão. Ainda no início da diversificação dos vertebrados com mandíbula. Então, muito, muito antes dos mamíferos, houve a separação do tubarão com o golfinho. O ancestral comum entre golfinho e tubarão é muito mais antigo do que o ancestral comum entre o golfinho e outros mamíferos. Então, o golfinho e vaca é mais próximos, porque são mamíferos os dois, do que o tubarão que é peixe. Então, mesmo que na superfície golfinhos e tubarões parecem bastante parecidos por causa da evolução convergente porque convergem, do ponto de vista cladístico, então, o cladismo, eles pertencem a ramos totalmente diferentes. Então, o método cladista é mais usado hoje porque ele tenta unir os grupos não apenas pela semelhança, mas pelo parentesco real. Então, ele fica vendo o que é um surgimento novo de alguma mutação que surge, ou de morfologia que surge. E a partir disso faz a conta para trás. Dá para entender? Depois vem a revolução molecular, aí nos anos 70, aí começa a sequenciar as proteínas e DNA. Você tem nos anos 80 e 90 o DNA nuclear, mitocondrial, começa a revelar então árvores genealógicos gigantescos que nunca ninguém podia ter imaginado, né? E nos anos 2000, aí os grandes bancos de dados genômicas mudam a visão da classificação por completo, né, de muitas coisas. E agora, como dá para comparar os bichos molecularmente e não apenas por traços de macroscopia, você vê um monte de coisa que antigamente não sabia. Então, por exemplo, o cavalo e a vaca são mais distantes geneticamente do que uma vaca e uma baleia. Por quê? Porque a baleia e a vaca são artiodáctilas e o cavalo é perissodátila. O grupo Afrotheria, por exemplo, uniu elefantes, peixe-boi e acho que aqui chama Hyraxes, né? E o Lauraceatheria juntou carnívoros, morcegos, ungulados, que era mais na parte do hemisfério norte, assim, Ásia, Europa.
E o grupo Eurocontugliris reuniu primatas, roedores e logomorfa, né, os coelhos. E o Xenarthra é basicamente a linhagem exclusiva da América do Sul, que tem tatus, preguiças e tamanduás. Então esse super grupo que você tinha, tipo infraclasses, com comparação morfológica é muito difícil, porque são tão diferentes. Mas isso, molecularmente, com DNA, você consegue ver o padrão, esses supergrupos que você junta, que hoje em dia tem. Mas, se você gosta de Star Wars, então, a morfologia contra-ataca. Por quê? Vamos defender a morfologia agora, porque é isso que eu faço durante a semana, que eu identifico ossos. Então, você tem o DNA. Então, para fazer a taxonomia é maravilhoso. Mas a morfologia continua essencial para certas coisas, por exemplo, na arqueologia, porque fósseis muitas vezes não tem genomas, não tem DNA, não tem mais colágeno, não tem mais nada lá dentro. Então, talvez só não podem ser estudados com DNA, só anatomicamente. Então, normalmente você tem que integrar os dois, né? Morfologia e moléculas. Moléculas estão na moda agora, né? DNA. Então você encontra um osso antigo lá, você precisa procurar na literatura, aquela coisa chata, até achar alguma característica naquele osso que permite uma classificação. Às vezes você consegue ver, é mamífero, você só sabe a classe, é mamífero, não sei mais do que isso. Às vezes você fala que é um roedor, aí você tem a ordem, você fala é ordem dos roedores. Talvez você chega na família, sei lá, Muridói, Crisitidói é um dos tipos de roedor, e às vezes você chega até a espécie, né? Você consegue definir a espécie, mas para definir a espécie morfologicamente, normalmente você precisa de um esqueleto bastante completo, não adianta um ossinho assim, não dá para saber. Mas você tem um monte de dentes, uma mandíbula, um crânio, espécie às vezes, dependendo do bicho. Então a visão aí da árvore dos bichos mudou muito, né, na história. Mas isso talvez é o que eu gosto também, né? Da ciência. Ele avança, né? Ele inventa novos meios de fazer as coisas e vai corrigindo coisas antigas que talvez não funcionam. Mas até hoje em dia, então, é o cladismo que você usa. Você divide em clados pela grau de parentesco. O que é importante hoje em dia para a biologia é grau de parentesco. Não ser semelhante ou não interessa. Porque a baleia e a vaca não são aparentemente muito parecidos, mas falando de parentesco, eles são razoavelmente parecidos. Você junta eles então no grupo do Artiodactyla. Isso foi uma coisa bastante, não é tão muito tempo, né, que eles levaram meio um susto. Eles falaram, nossa, baleia é um tipo de Artiodactyla, né? Antes não era classificado como isso. Entendeu? É isso aí. Tchau.